Arro, aqui é Selene Jacket, criadora do Animal Totem Oracle Deck, da mesa radiônica, xamânica e fundadora do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos aprender sobre Enki. Mas antes da gente prosseguir, eu já vou pedindo para você deixar aqui o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixa seu comentário, né? Conta um pouquinho se você já conhecia Enki, se você já cultuava Enki, melhor dizendo, se você divide um pouco das suas práticas, né, com essa divindade, para quem está começando. E mais, se você não está inscrito no canal ainda, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações, para ficar por dentro dos lançamentos aqui do canal. E você também pode, se quiser e puder, enviar um super chat, um super sticker, um valeu demais, um pix de qualquer valor para a chave que está descrita aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Você pode se tornar membro do clube de membros do canal e o link para fazer isso também está relacionado aqui embaixo na descrição. E saiba que é muito importante o apoio de vocês, a ajuda de vocês, para que eu possa manter esse trabalho aqui no canal. Sem esse apoio, eu preciso priorizar outros projetos e os vídeos aqui podem acabar ficando mais escassos ou até mesmo desaparecer um dia se não tiver o apoio de vocês. Bem, então vamos prosseguir, né? Enki, também chamado Enkig, com a letra G de gato no final, Nidimud, Nikisu ou Ea, em acadiano, é uma das divindades mais antigas e reverenciadas da Mesopotâmia, presente nas tradições suméria, acadiana, babilônica e assíria. Conhecido como Senhor da Terra e Deus das águas doces subterrâneas, o Abzu, Enki era associado à sabedoria, à magia, aos encantamentos, às artes e também aos ofícios da civilização, à fertilidade, à prosperidade e à abundância. Considerado o provedor das águas que nutrem a terra, era também criador, determinante dos fados e protetor da humanidade, atuando frequentemente como mediador entre deuses e mortais. Enki possuía atributos ligados à técnica, à cura e à concessão de dons civilizatórios, sendo guardião do conhecimento e patrono das artes mágicas e criativas. Seu nome aparece em inscrições sumérias, significando Senhor da Terra, e mais tarde foi identificado como Ea nas tradições acadianas e babilônicas, possuindo ainda correspondências no panteão cananeu, associado a El, e nas tradições urrita e hitita como Deus dos contratos. Os gregos o traduziram como Aos. Como organizador do mundo, Enki aparece em Enki e a Ordem Mundial, na qual, a mando de Enlil, determinou o caráter das cidades da Suméria, organizou mares, rios, nuvens e chuva, instituiu a agricultura, o pastoreio e outras economias, colocou deuses apropriados em comando e pacificou a deusa Inanna, descontente por não ter recebido cargos suficientes. Enki fazia parte da tríade suméria junto a Anu e Enlil, e posteriormente, em contexto babilônico e assírio, associou-se a Ishtar, Marduk e Ashur, reforçando seu papel de ligação entre diferentes tradições e panteões. Já tem vídeo aqui no canal sobre a deusa Inanna. É só dar uma olhadinha na playlist sobre as deuses e deusas que você vai encontrar o vídeo sobre Inanna. Estudos como os de George Barton compararam Enki a personagens bíblicos, relacionando-o ao desenvolvimento de instrumentos musicais, armas e instituições coletivas de poder. Complexo e multifacetado, Enki era ao mesmo tempo criador, protetor, sábio e trickster, trapaceiro, associando astúcia para proteger a humanidade, mesmo em ações moralmente ambíguas. Sua centralidade no equilíbrio cósmico estava ligada à água, símbolo de generosidade e imprevisibilidade da natureza. Como divindade do conhecimento, da magia e da criação, sustentava a ordem, nutrindo e protegendo o mundo sob sua vigilância. Integrava também os 7 poderes divinos sumérios: Anu, Enki, Enlil, Inanna, Nanna, Ninhursag e Utu Shamash. Sua entrada no panteão pode ter sido tardia,
mas sua importância enquanto deus da água doce, da sabedoria, da inteligência, da criação, da magia, do exorcismo, da cura, da fertilidade, da virilidade, do artesanato e das artes, manteve-o entre as divindades mais veneradas, consolidando seu legado como criador, protetor e mestre da civilização. Na literatura mesopotâmica, Enki, ou Ea, desempenha papel de divindade engenhosa que elabora soluções para situações difíceis. Em um poema de proveniência incerta, que começa com um hino a Ishtar como deusa da guerra, Ea, ou no caso Enki, intervém diante do comportamento excessivamente agressivo da deusa, propondo a criação de Saltu, ou discórdia, como oponente. Ele cria Saltu e, a partir da sujeira sob suas unhas, instruindo-a sobre como desafiar Ishtar, a quem ele descreve detalhadamente, fazendo-a reconhecer sua grandeza. O confronto entre Ishtar e Saltu culmina na submissão da última, enquanto Ishtar abandona seus modos violentos. Em outro mito, Enki atribui ao corvo tarefas, incluindo cultivar a primeira palmeira. Quando Inanna é agredida pelo jardineiro Chucaletuda, devastando a terra com pragas em busca dele, Enki, como pai ou conselheiro, ajuda a deusa a localizá-lo e garantir sua punição. A intervenção de Enki permite que Inanna encontre Chucaletuda se estendendo por todo o céu como um arco-íris e o condene à morte, mostrando mais uma vez seu papel como mediador e protetor da ordem e da justiça na mitologia mesopotâmica. Enki é uma das divindades mesopotâmicas mais ricamente representadas na iconografia, refletindo seu papel essencial como deus de água doce, sabedoria, fertilidade, ordem cósmica. Frequentemente retratado como um homem barbudo, de expressão serena e sábia, usando longas túnicas e um cocar com chifres, símbolos de divindade, ele é mostrado com correntes de água fluindo de seus ombros ou de jarros que segura, geralmente com peixes nadando nelas, representando os rios Tigre e Eufrates, fontes vitais para a vida e fertilidade da Mesopotâmia. Muitas vezes aparece sentada em um tronco dentro do Abizu, sua morada subaquática, ou de pé, com um pé sobre um íbex, reforçando sua ligação com as águas, os animais e o poder criador. Sua associação com o bode peixe, chamado Surharmasu, uma criatura híbrida ligada à sabedoria e ao mar, é recorrente, assim como a relação com os Apkalu, sábios semidivinos representados como figuras meio homens e meio peixes, que viviam com ele no Abizu. Embora algumas representações tenham sido confundidas com Enki, a tradição deixa clara que eram seus assistentes e mensageiros. Outras figuras próximas incluem seu vizir de duas faces, Izimud, e os Lamu, divindades protetoras frequentemente retratadas em sua companhia. Símbolos específicos como o peixe-cabra, a tartaruga e um cetro curvo com cabeça de carneiro reforçam seu domínio sobre a criação, a ordem e o poder da água. A iconografia de Enki também reflete mitos, como no poema sumério Ninurta e a Tartaruga, no qual ele cria uma tartaruga de argila do Abizu para frustrar as ambições de Ninurta e recuperar as tábuas do destino roubadas pelo demônio alado Anzu. Em algumas representações, Enki segura o pássaro vou tentar falar esse nome, tá, gente? Indugudi, ligado ao trovão e às nuvens, aludindo ao seu controle sobre os elementos. O famoso selo de Ada mostra Enki com água fluindo dos ombros, cercado por peixes, árvores e animais como o Ibex, além de outras divindades como Inanna e Utu, destacando seu papel como mediador e doador da vida. Em narrativas cosmogônicas, Tiamat, que já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas, tá? Tiamat ou outros deuses mais antigos entram em conflito com Enki e seus descendentes, como no mito em que Marduk, filho de Enki, lidera a vitória sobre Kingu e Tiamat, utilizando partes do corpo destes para formar a terra e os rios Tigre e Eufrates, enquanto os deuses são criados a partir de Kingu, demonstrando que Enki é frequentemente considerado co-criador do mundo e da vida. Há ainda registros de sua forma monstruosa primitiva, como Ea, sob a aparência de Sassu Wunu,
um ser híbrido com cabeça de serpente, corpo de peixe-lua estrelado, chifres retorcidos e pés em formas de garras, reforçando sua natureza aquática e cósmica. Mesmo nessas versões, permanece evidente sua ligação com a água como força animadora, comparada metaforicamente ao poder vital do sêmen divino, elemento que nos textos sumérios associa fertilidade, criação e generosidade da vida. Sua iconografia combina elementos de autoridade, serenidade e fertilidade, com imagens de águas correntes, criaturas híbridas e símbolos do Abzu, transmitindo sua posição como deus da sabedoria e das águas subterrâneas, responsável por sustentar a vida, preservar a ordem e guiar a civilização através dos Me. Riachos fluindo de seus ombros, árvores representando o princípio masculino e feminino, e símbolos como o íbex enfatizam a associação de Enki com os rios Tigre e Eufrates, com a fertilidade e com sua virilidade divina, aspectos que em textos sumérios incluem representações explícitas de sua masculinidade. Selos cilíndricos, relevos e esculturas desde o período acádio ilustram essas características, e mesmo quando figuras de Apkallu foram confundidas com ele, a tradição esclarece que eram seus assistentes. Assim, a iconografia de Enki é rica, complexa e amplamente reconhecível, refletindo sua importância como mediador, protetor, criador e mestre da civilização, cuja ação e influência atravessam mitos, arte e vida cotidiana na Mesopotâmia. Enki, cujo nome em sumério significa literalmente Senhor da Terra, Senhor, Ki, Terra. É uma das divindades mais antigas e reverenciadas da Mesopotâmia. Em textos sumérios aparece escrito como Denki ou Dan-Anki, enquanto em acadiano sua forma mais comum é Ea, possivelmente de origem semítica, ligada à raiz viver e relacionada ao deus Aya, que pode ter sido uma variante ou uma divindade distinta. Algumas interpretações que viam Ea como casa da água ou casa da lua são hoje rejeitadas como etimologias populares sem base textual. Enki também era chamado Nudimud e Nisiku, esse último originalmente um epíteto semítico reinterpretado como logograma sumério, e possuía diversos títulos, incluindo Lugal Abzu, ou Senhor das Águas Profundas, Veado do Abzu e Pequeno Enlil. Inicialmente padroeiro da cidade de Eridu, seu culto se expandiu por toda a Mesopotâmia e chegou a cananeus, hititas e urritas, refletindo sua função de força civilizadora central. Considerado provedor das águas que nutrem a terra, Enki era também criador, determinante dos fados e protetor da humanidade, atuando frequentemente como mediador entre deuses e mortais. Ele moldou a humanidade através do barro, insuflando-lhe vida, e sua atuação como criador se estendia às plantas e aos animais, utilizando as águas do Abzu para garantir fertilidade e prosperidade. Comparado à força destrutiva de Enlil, Enki é descrito como expressão de suavidade, fertilidade e equilíbrio, sendo benéfico por natureza, protetor da humanidade e mestre da ordem cósmica. No mito do dilúvio, ele desafia outros deuses que decidem destruir a humanidade, enviando um aviso a Atrahasis, ou Zilsudra nos mitos sumérios e Pirnapishtim nos babilônicos, através de uma cabana de junco, instruindo-o a construir uma embarcação, demonstrando sua compaixão e astúcia em burlar a vontade das divindades mais severas. Os juncos, elementos protetores usados em rituais funerários, tornam-se veículo de sua mensagem salvadora. Enki compartilhava sua sabedoria com humanos e deuses, transmitindo ofícios, leis e também os Me, os dons da civilização, sendo venerado como mestre da música, da arte e da magia, descrito como o grande mago dos deuses, cujos poderes eram acessados por ritos e encantamentos. Enquanto Enlil domina os céus e a superfície, Enki reina sobre o Abzu, as águas interiores e os rios Tigre e Eufrates, mantendo a ordem cósmica e garantindo a fertilidade da terra irrigada. Seu papel abrange a cura, o conhecimento, os encantamentos e as artes, tornando-o um sustentador essencial da vida e da civilização. O nome Enki, com seus epítetos Nudimud, Ninsiku e Nisiku, também significa
príncipe em algumas interpretações, e seus símbolos principais são o peixe e o bode, representações da fertilidade e da conexão com as águas. Estudos sugerem que Ea seja provavelmente um nome semítico, possivelmente relacionado à divindade Aia, embora a relação entre homens e sua origem exata não seja unânime entre os estudiosos. O culto e a imagem de Enki refletem, portanto, tanto sua função local em Eridu, quanto seu papel universal como artífice do mundo, patrono dos ferreiros, escribas, curadores e artesãos, mestre da sabedoria e da magia, cuja presença benéfica se manifesta continuadamente em favor da humanidade. O culto a Enki teve origem na Suméria, na cidade de Eridu, considerada a mais antiga da civilização mesopotâmica, e se espalhou posteriormente para Akkad, Babilônia e Assíria. Suas primeiras evidências escritas datam do período dinástico Ila, que foi datado entre os anos 2600 a 2334 antes da Era Comum, com textos de Fara, mas acredita-se que sua adoração tenha começado por volta do ano 5400 antes da Era Comum e perdurado até o início da Era Comum. Seu nome aparece inicialmente como Enki em sumério e posteriormente como Ea em acadiano, sendo usado de forma intercambiável com o título babilônico Nudmud. Como patrono da cidade de Eridu, Enki era venerado como deus da água doce, fertilidade e sabedoria, desempenhando papel central na ordenação do mundo, na criação da humanidade, das plantas e dos animais, e na civilização através da transmissão dos Me, os dons da cultura e do conhecimento. Eridu, considerada a primeira cidade criada pelos deuses, era vista como a cidade dos primeiros reis e centro de uma era de ouro, lembrando posteriormente o Jardim do Éden, citado por escritores hebreus. O culto de Enki em Eridu centrava-se principalmente em seus templos, como o E-Abzu, ou Casa de Abzu, o E-Engurra, Casa das Águas Subterrâneas, onde Enki presidia o Abzu, o pântano primordial do qual se acreditava que a cidade e a vida haviam surgido. Os templos mesopotâmicos funcionavam como centros de cura, aconselhamento e distribuição, com sacerdotes cuidando da estátua do deus, dos zigurates e complexos templários, enquanto o povo interagia com Enki em festivais, rituais domésticos ou através de comunhão com sacerdotes menores. Enki era assistido por seu vizir Izimud e por diversas criaturas místicas, incluindo gigantes, demônios protetores ou destrutivos, tritões, sereias e os 7 sábios, ou Abigal, que habitavam seu palácio subaquático. Em todos os mitos, Enki é retratado como um aliado da humanidade, sempre escolhendo a compaixão, a sabedoria e o perdão diante das decisões que envolviam interesses divinos ou humanos. Textos literários, sumérios e acadianos, destacam seu papel criador e civilizador. Em Enki e a Ordem Mundial, ele organiza cidades, mares, rios e institui a agricultura. Em Enki e Ninhursanga, transforma os pântanos salgados de Tilmun em solos férteis usando as águas do Abzu. E em Enki e Inanna, há uma narrativa de conflito com a deusa do sexo e da guerra, Inanna, que tenta obter dele os poderes da civilização. Ao longo do 2º milênio antes da Era Comum, Enki, ou Ea, continuou presente em rituais de proteção e purificação, frequentemente em associação com Marduk e Shamash, fornecendo feitiços, supervisionando sua implementação e realizando purificações. Ele também participava de rituais conhecidos como casas de banho reais, destinados a restaurar a pureza do rei após eventos celestiais sinistros, demonstrando a integração de sua presença tanto na vida religiosa quanto na manutenção da ordem cósmica e social. Enki possuía uma extensa e complexa família divina, refletindo seu papel central na cosmogonia mesopotâmica. Em algumas tradições, era filho de An, ou Anu, deus do céu, e em outras de Namu, deusa primordial das águas, enquanto algumas versões mencionam Ki como mãe, estabelecendo sua íntima ligação com as águas primordiais. Ele também era descrito como irmão de Enlil, Ninurta e outras divindades poderosas. Sua esposa principal era Dangal-Nuna, chamada Damkina em acadiano,
E entre seus filhos destacam-se Marduk, que mais tarde se tornaria o grande deus da Babilônia, Azarluhi, o deus da magia, Enbilulu, deus dos canais e diques, Nanche, acho que é assim que fala, e Adapa, considerado o primeiro sábio. Outras tradições atribuem a Enki filhos como Dumuzi, Ninkasi, Ningal, Ninsar e Beilili, cada um representando aspectos vitais da existência, como fertilidade, água, plantas, vinho e até o submundo. Sua relação com Ninhursag ou Ninhursanga, irmã e consorte em algumas versões, inclui uniões míticas que geraram divindades como Ninzar, Ninkurra e Utu, simbolizando a fertilidade cíclica da terra. O mito de Enki e Ninhursag narra como ele adoece ao consumir plantas sagradas e é curado por Ninhursag, que dá à luz 8 divindades para restaurar sua saúde. Outras uniões com deusas como Ninsun, Ningikuga e Nimu reforçam sua imagem de criador e disseminador da vida. Enki integrava a tríade suprema junto a An e Enlil, sendo responsável pelas águas doces e pela sabedoria. Enquanto Enlil representava a autoridade e ventos tempestuosos, Enki era o lado compassivo e benevolente, frequentemente intervindo em favor da humanidade, como no mito do dilúvio, quando alerta Zilsudra ou Atrahasis sobre a destruição iminente, permitindo que a vida humana se preservasse. Auxiliando em suas funções estavam Izimud ou Usmu, seu vizir de 2 faces, e os Apkalu, os 7 sábios místicos, ou míticos, melhor dizendo, encarregados de transmitir conhecimento à humanidade. Sua genealogia demonstra a abrangência de sua influência, conectando deuses e deusas ligados a campos, colheitas, águas, vinho, mar e submundo, mostrando que dele fluía o equilíbrio entre vida, morte e renascimento. Assim, seja como filho das divindades primordiais, irmão de Enlil e Ninhursag, esposo de Damkina ou pai de Marduk, Nanche e Dumuzi, Enki permanece como pilar fundamental da ordem divina e da continuidade da criação, personificando a sabedoria, a fertilidade e a proteção da humanidade. Enki ocupa um papel central em inúmeros mitos, lendas, hinos e inscrições reais da Mesopotâmia, destacando-se como Deus criador, protetor da humanidade e mestre da sabedoria. Ele é retratado em obras como Enki e Ninhursag e Enki e Ninmah, nos quais participa da criação do mundo e da humanidade, e em A Jornada de Enki a Nippur, que narra a fundação de Eridu e a organização de instrumentos musicais utilizados em festivais. No épico babilônico, Enuma Elis é pai de Marduk, o campeão que derrota as forças do caos e cocria o mundo com seu filho. Enki também aparece em textos como Atrahasis, o casamento de Ereshkigal e Nergal, Inanna e o deus da sabedoria, Enki a ordem mundial, Enmenkar e o senhor de Arata, a epopeia de Gilgamesh e outros. Bem, aqui no canal já tem vídeo também sobre Ereshkigal e sobre Nergal, além de Inanna. Então dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Desde o início da humanidade, Enki é descrito como moldador dos homens a partir do barro, insuflando-lhes vida e protegendo-os das ameaças divinas. Seu poder não residia na força, mas na inteligência e na compaixão. Ele ensinou às pessoas arte, cura e magia, oferecendo meios para prosperarem. No mito do dilúvio, Enki intervém para salvar a humanidade, instruindo Zilsudra ou Atrahasis a construir uma arca, preservando homens e animais frente à ira de Enlil. Enki também atuava como mediador entre deuses e humanos. Quando Inanna ficou presa no submundo, ele criou um plano de resgate, enviando seres formados a partir da sujeira sob suas unhas para restaurá-la à vida. Em outros mitos, enfrenta perigos, como o dragão Kur, ou intervém nos conflitos entre deuses, sempre privilegiando inteligência e compaixão sobre violência. Além de criador e protetor, Enki era senhor da fertilidade e da ordem natural. No paraíso de Dilmun, fertilizou terras áridas, enchendo-as de plantas e vida. Ao consumir vegetais sagrados que ajudaram a criar, adoeceu e só foi curado por Ninhursag, que gerou divindades específicas para restaurá-lo.
Esse ciclo reflete o delicado equilíbrio entre criação, destruição, vida e morte, no qual Enki permanece central. No mito acadiano de Atrahasis, ele sugere a criação da humanidade para auxiliar os deuses mais jovens sobrecarregados com o trabalho da manutenção da criação. Os primeiros humanos surgem a partir do sangue e inteligência do deus Uelu, transformados em argila pela deusa-mãe Ninhursag, gerando, ou Ninhursag, eu não sei como é que fala a pronúncia, tá, gente? Gerando seres férteis que multiplicam-se rapidamente. Quando Enlil, incomodado com a população crescente, envia pragas, Enki novamente orienta humanos para restabelecer o equilíbrio, protegendo a vida e garantindo a produtividade da terra. Nos hinos sumérios, Enki é exaltado como deus da fertilidade dos rios, cuja intervenção garante a irrigação e prosperidade das plantações. Rituais eram realizados para assegurar o reabastecimento das águas e o bem-estar das comunidades, e seus templos, de Eridu a Babilônia, funcionavam como centros de vida, sabedoria e proteção. Em todas as narrativas, Enki manifesta uma presença constante de cuidado, compaixão e engenhosidade. Ele é o Deus que molda, ensina, protege, salva e restabelece a ordem, mantendo um vínculo inseparável com a humanidade e com a fertilidade da terra, cativando a cultura da Suméria e deixando um legado de sabedoria e benevolência que atravessa milênios. No mito do dilúvio, segundo a tradição de Atrahasis, Enlil, frustrado com o crescimento da humanidade, convence os outros deuses a permitir que ele desencadeie um grande dilúvio destinado a destruir todos os homens. Reconhecendo a injustiça desse plano, Enki, incapaz de dissuadir Enlil, desce à terra e encontra Atrahasis, um homem honesto, sábio e devoto. Enki o instrui secretamente a construir uma arca e a levar nela 2 de cada espécie de animal, garantindo a preservação da vida. Quando o dilúvio se inicia, ninguém oferece ajuda à humanidade. Os deuses, incluindo Ninhursag, lamentam, mas não conseguem impedir a destruição. A tragédia se completa. Todas as pessoas são mortas. Quando as águas finalmente baixam, a arca repousa e Enki orienta Atrahasis a abrir o barco e realizar sacrifícios aos deuses. O aroma doce da oferenda chega aos céus e Enlil percebe que alguém sobreviveu. Imediatamente identifica a intervenção de Enki e, embora lamente sua própria ação, concentra sua fúria sobre ele. Em consonância com sua natureza compassiva, Enki sempre escolhia servir os interesses humanos em vez da vontade cega dos deuses, guiando-se por compaixão, perdão e sabedoria. Para restaurar o equilíbrio entre deuses e homens, Enlil impõe limites à vida humana. Os homens não viverão muito tempo e enfrentarão diariamente múltiplos perigos que poderão levar à morte. Atrahasis, como último sobrevivente de sua espécie, é conduzido às terras abençoadas, enquanto Ninhursag cria novas criaturas, garantindo a continuidade da vida. Esse mito enfatiza o papel de Enki como protetor da humanidade, mediador entre deuses e guardião da vida, e demonstra sua compaixão divina, pode interceder mesmo diante da severidade e fúria cósmica de Enlil. Enki, além de ser compassivo e protetor da humanidade, também exibia traços de Deus trapaceiro, agindo com astúcia e criatividade para favorecer os homens e a ordem do cosmos. Um exemplo clássico é quando, em estado de embriaguez, entregou os os decretos divinos que sustentavam a civilização, à deusa Inanna. Apesar de ter perdido os ele aceitou a situação e se reconciliou com ela, permitindo que esses poderes beneficiassem a humanidade. Em todos esses contos, Enki se revela como um deus multifacetado, compaixão, astúcia, sabedoria e uma disposição para arriscar, enganar ou transgredir regras em prol do equilíbrio e da prosperidade da humanidade. Sua figura de Deus trapaceiro não diminui sua grandeza, ao contrário, evidencia que o cuidado com os seres humanos e a ordem do mundo exige, às vezes, estratégias engenhosas e escolhas ousadas. Enki se consolidava nos mitos mesopotâmicos como uma divindade multifacetada. A gente já sabe que ele era criador, organizador da ordem cósmica, protetor da humanidade, deus das águas doces, da fertilidade, e também um astuto estrategista capaz de superar o caos através da inteligência.
Ele distribuía responsabilidades entre deuses menores, regulava rios como o Tigre e Eufrates, determinava cultivos, ventos, chuvas, animais e ferramentas, garantindo que cada aspecto da vida estivesse equilibrado. Seus templos em Eridu e Babilônia eram centros de rituais que invocavam suas águas sagradas e celebravam sua sabedoria. No mito de Enki e Ninmah, ele molda os humanos com o barco do Abzu e, por meio de desafios criativos com Ninmah, assegura que cada ser, mesmo com imperfeições, encontra um papel social, exceto o Mu, que simboliza a inevitável falha na existência. Em Dilmun, sua lascívia gera uniões incestuosas, de onde surgem novas divindades e plantas sagradas. Adoecido por esses excessos, Enki é curado por Ninhursag, evidenciando a ligação entre fertilidade, erro e renovação da vida. Nas epopeias babilônicas, como Atrahasis e Gilgamesh, Ea, ou Enki, salva a humanidade, alertando-a sobre os planos destrutivos de Enlil e garantindo sua sobrevivência através de estratégias engenhosas, sonhos ou rituais. Sua atuação estratégica se mantém nos mitos de Inanna, permite que ela leve os Me, organiza seu resgate do submundo e enfrenta situações complexas com astúcia, revelando sua postura de deus trapaceiro e protetor simultâneo. Enki também orienta artesãos, construtores e cidades, e serve como conselheiro de divindades como Nergal, Adapa e Ninurta. Em relatos hurritas e hititas, ele atua como mediador e estrategista, mantendo sua característica babilônica de deus engenhoso e resoluto. Dentro do ciclo Kumarbi, ou Kumarbi, que integra tradições hurritas e hititas, datadas do século XIV, antes da Era Comum, Ea desempenha papéis variados, aliado de Kumarbi no canto de Lama, crítico em Edamu e aliado de Teshub em Ulikumi. Ele facilita o nascimento de divindades, organiza disputas de realeza e intervém estrategicamente para garantir o equilíbrio e prosperidade. Nos episódios de Ulikumi, por exemplo, descobre a fonte de força do gigante e utiliza ferramentas engenhosas para separá-lo de Ubeluri, protegendo tanto a ordem divina quanto a humanidade. Em todos esses relatos, Enki, ou Ea, demonstra um padrão consistente: compaixão pelos humanos, sagacidade diante do caos, desejo de manter a ordem e a fertilidade do mundo e capacidade de transformar situações complexas em oportunidades de criação e aprendizado. Sua figura atravessa a cosmologia mesopotâmica como pilar da vida, inteligência e equilíbrio cósmico, integrando de maneira exemplar a função de Deus Criador, mediador e estrategista universal. Enki, posteriormente conhecido como Ea, era representado como um homem coberto por pele de peixe, símbolo de sua essência aquática e de sua conexão com o mito de Oannes. Seu templo principal, o E-Apsu, ou Casa das Profundezas Aquáticas, refletia seu domínio sobre as águas primordiais. Em Eridu, onde foram encontrados 18 santuários, milhares de ossos de carpa sugerem banquetes rituais dedicados a ele. O culto em Eridu, datado do início da Suméria, centrava-se em ritos de água, purificação e fertilidade, e mantinha uma relação estreita com sua consorte Ninhursag, cujo templo, Esagila, compartilhava nome com o de Marduk, em Babilônia, sinalizando continuidade simbólica entre ambos. Os zigurates, como o E-Kur de Enlil em Nippur, reproduziam o padrão de templos elevados, simbolizando a união entre o céu e a terra. Enki e Ninhursag eram vistos como o casal criador, associados ao Hieros Gamos, dramatizando a fertilização da terra árida pelas águas doces. Inscrições de Urukagina registram que dessa união nasceram 7 pares de deuses, incluindo Enki de Eridu, Enlil de Nippur e Sin de Ur, filhos de An, céu, e Ki, terra. Diante de seu templo, uma piscina ritual representava o Abzu, fonte das águas subterrâneas, prática que influenciou outros cultos mesopotâmicos e permanece em tradições religiosas atuais, como a água benta cristã ou piscinas islâmicas. Apesar de Eridu não ter grande papel político, sua centralidade religiosa perdurou por séculos. Textos da biblioteca de Assurbanipal e arquivos hititas de Hattussas
mostram a divisão do culto de Ea além da Suméria. Ele foi identificado com El em Ugarit e possivelmente com Iá em Ebla, integrando panteões cananeus e urritas como deus da sabedoria, contratos e protetor da humanidade. Sua etimologia sugere ligação com a raiz vida, reforçando sua imagem vitalizadora. O culto de Ea se entrelaçou ao de Marduk, compartilhando o nome Esagila para templos, sendo Marduk visto como filho e herdeiro de Ea. Hinos e encantamentos originalmente dedicados a Ea foram gradualmente adaptados a Marduk, evidenciando a transferência de prestígio. Na tríade divina com Anu e Enlil, Ea ocupava o lugar de soberano das águas, chamado Shar-Apsi, ou rei do Apsu, representando fertilidade e o limiar com o mundo dos mortos, Aralu. Seu título, Enki, senhor daquilo que está abaixo, contrastava com Anu, senhor do céu. Sua consorte Ninhursag, também chamada Damgalun, vou tentar falar esse nome, tá, gente? Damgalnuna ou Damkina, originalmente tinha igual importância, mas acabou secundarizada pela sociedade patriarcal assírio-babilônica. Diversos mitos destacam Enki como criador, civilizador e mediador. Em Enki e Ninhursag, transforma Dilmun, terra estéril, em solo fértil pelo Apsu, instaurando prosperidade. De suas uniões com deusas surgem plantas sagradas que, ao serem consumidas por ele, o adoecem, sendo curado por Ninhursag, como a gente já sabe. E que acabaram resultando, no nascimento de novas divindades associadas a partes de seu corpo, reforçando a ligação entre fertilidade, doença e renovação. Em Enki e Inanna, sua embriaguez o leva a entregar os Me para a deusa, transferindo simbolicamente a autoridade a Uruk. O caráter trapaceiro de Enki reaparece em mitos envolvendo Inanna. Em Inanna, o deus da sabedoria permite que ela roube os Me. Em A Descida de Inanna, planeja seu resgate do submundo por astúcia, restaurando o equilíbrio cósmico. Essas ações mostram que, mesmo irregulares, Enki age pelo bem maior da humanidade. No poema Enki, a Ordem do Mundo, ele aparece como organizador da realidade, distribuindo funções às divindades, regulando rios, ventos, colheitas, artesanato, escrita e magia, garantindo o equilíbrio cósmico. Esse aspecto criador tornou-se ainda mais proeminente em períodos posteriores, quando o segundo Frimer Kemsky, muitas deusas foram marginalizadas e o papel criativo passou a ser atribuído principalmente a Enki. Na visão de mundo mesopotâmica, doenças e conflitos eram atribuídos a demônios malignos ou então ao desagrado divino. Como mestre do conhecimento ritual dos exorcistas, Ea era invocada em encantamentos para remover o mal ou para preveni-lo. Por exemplo, em uma oração neo-assíria contra o mal da cidade de Uzirina, um homem chamado Banito Teres pede a Ea para afastar mal das condições sinistras e sinais desfavoráveis de sua casa, pois vive constantemente apavorado com o que poderia acontecer. Orações por sucesso na adivinhação e proteção dos reis também invocavam Ea. Em rituais, ele aparecia ao lado de Marduk e Shamash. Ea oferecia o feitiço, Marduk o executava e Shamash purificava. Exorcistas recitavam encantamentos em seu nome, enquanto o rei se banhava para afastar maus presságios e doenças. Assim, Enki, ou Ea, atuava como principal divindade para desfazer forças maléficas, garantindo equilíbrio e proteção à humanidade. Além disso, ele foi assimilado a Cronos nos escritos helenísticos do babilônico Berossos, que transmitiu uma versão mesopotâmica do dilúvio em sua babilônica, ou babilônica, não sei. Nessa versão, Cronos avisa Xisutros, uma forma helenizada dos sumérios Ilzudra, em sonho, instruindo-o a construir um barco, abrigar sua família, levar provisões e animais e enterrar todos os escritos em Sipar, detalhes ausentes nas fontes cuneiformes mais antigas. Enki, ou Ea, foi uma das divindades mais complexas e duradouras da tradição mesopotâmica. Sua imagem atravessou fronteiras culturais, e resistiu a transformações religiosas, permanecendo como arquétipo do poder vital das águas e da inteligência que mantém a vida em equilíbrio.
O culto a Enki tinha seu núcleo em Eridu, considerada a primeira cidade criada pelos deuses, onde se erguia seu templo principal, o E-Abzu, a Casa do Abzu. Localizado junto a pântanos e rodeado por águas, o santuário simbolizava sua soberania sobre o oceano subterrâneo de água doce que sustentava a vida. Na entrada, uma piscina ritual recebia os fiéis, representando purificação e nutrição divina. Escavações revelaram sucessivas ampliações do templo ao longo dos milênios, bem como ossos de carpa, indicativos de banquetes rituais, e que reaparecem em iconografias posteriores, como os fluxos gêmeos que jorram de seus ombros. Embora Eridu fosse o centro de seu culto, a veneração a Enki se espalhou por cidades como Nippur, Girzu, Ur, Babilônia, Sipar e Nínive. Templos como E-Engur-Ra, a Casa das Águas Subterrâneas, reforçavam sua ligação vital com a água, usada em purificações, bênçãos e encantamentos. O E-Abzu concentrava oferendas, festas comunitárias e peixes rituais, enquanto os sacerdotes invocavam seu poder através da água para curar, proteger e restaurar o equilíbrio. Hinos exaltavam-no como doador da fertilidade dos campos e rios, capaz de devolver a prosperidade à terra. Enki era patrono da sabedoria, da magia, das artes, protetor de adivinhos e exorcistas, fonte suprema do conhecimento ritual. Associado à água, padronizava simbolicamente a purificação, sendo também patrono dos limpadores. Com o tempo, sua popularidade declinou no período neobabilônico, quando passou a ser figura paterna de Marduk, mas seu templo em Eridu manteve-se como modelo para templos sumérios. Suas associações transcenderam a Terra. Enki era ligado ao planeta Mercúrio, às estrelas de Ea, ao quadrado de Pégaso e a Canopus, consolidando seu domínio cósmico. Mitologicamente orientava a divisão e ordenação dos rios Tigre e Eufrates e transformava Dilmun em paraíso fértil, reforçando sua imagem de portador da vida. O Abzu, seu domínio mais profundo, era a fonte invisível de todos os rios, lagos e poços, espaço secreto onde governava as forças ocultas que sustentavam o equilíbrio da criação. Rituais de purificação, festas comunitárias, hinos e encantamentos demonstravam que a adoração a Enki se fundia à civilização. Seus templos eram centros da vida coletiva, conectando o humano ao divino, e suas representações, incluindo a tartaruga no Abzu, evocavam a ligação entre Enki, a sabedoria vital e o ciclo eterno das águas. Hoje, Enki continua a ser cultuado por neopagãos, praticantes da espiritualidade mesopotâmica reconstruída e ocultistas, que o evocam como deus da sabedoria, proteção, magia e fertilidade. Na antiga Mesopotâmia, ele era simultaneamente criador, protetor e mediador, unindo a profundidade das águas subterrâneas ao poder da inteligência. Diferente de deuses mais severos, seu caráter compassivo o tornou guardião da humanidade e mestre das artes do conhecimento, com o Abzu como domínio primordial, de onde sustentava a terra e moldava a ordem do mundo. Enki não era apenas um deus, ele personificava a própria força da vida. Mestre das águas doces e detentor da sabedoria divina, se destacou como benfeitor da humanidade, ensinando magia, artesanato e transmitindo conhecimento divino, e se tornou patrono dos que praticavam as artes da criação, deixando um legado que se entrelaçou com os fundamentos da civilização mesopotâmica, influenciando a escrita, medicina, ofícios, leis e costumes. Seu templo, E-Abzu, simbolizava sua ligação com as águas vitais, e sua memória era constantemente reforçada em hinos e tradições que exaltavam sua benevolência. Enki ensinou que o verdadeiro equilíbrio não se conquista pela força, mas pela inteligência e pelo cuidado com a vida. Seus poderes não nasciam da violência, mas da sabedoria, e ele forneceu aos humanos ferramentas para prosperar, do artesanato à cura e à magia. Como Criador moldou, os primeiros humanos em argila e os trouxe à vida com seu sopro divino. Quando os deuses enviaram o grande dilúvio para exterminar a humanidade, foi Enki quem desafiou essa decisão, alertando Ziusudra e garantindo a continuidade da vida. Atuou também como mediador e protetor, guiando deuses e humanos com sua inteligência. Quando Inanna ficou presa no submundo, foi ele quem concedeu sua libertação, demonstrando sua capacidade de ver além do conflito e de usar a astúcia para restaurar o equilíbrio cósmico. O legado de Enki permanece profundo.
como deus da sabedoria, inspirou as primeiras artes da escrita, artesanato e medicina, moldando a cultura mesopotâmica e influenciando leis e costumes. Seus mitos refletem valores de justiça e compaixão, e sua ação em proteger a humanidade ensinou que inteligência e cuidado são os caminhos mais poderosos que qualquer força bruta. A história de Enki ecoa através do tempo, lembrando que a sabedoria, e não a força, molda o futuro. Quanto às divindades relacionadas a Enki, se a gente pensar em águas, em rios, fertilidade, a gente vai lembrar de Poseidon, que já tem vídeo aqui no canal, deus grego dos mares, rios e águas doces, associado à fertilidade e ao controle das águas. Varuna, védico, hindu, que também já tem vídeo aqui no canal, é senhor das águas e do céu, guardião da ordem cósmica, similar à regulação de Enki sobre rios e fertilidade. Netuno, romano, equivalente a Poseidon, ou Poseidon, controlador das águas e protetor de atividades humanas ligadas ao mar. E Tlaloc, asteca, que já tem vídeo aqui no canal também, deus da chuva e fertilidade, que influencia as colheitas e sobrevivência da humanidade. Se a gente for pensar em sabedoria, magia e civilização, vamos lembrar de Thoth ou Djehut, egípcio, deus da sabedoria, da escrita, da magia, do conhecimento, patrono das artes, das ciências. A gente tem Odin, nórdico, que também é ligado à sabedoria e magia e detém um conhecimento profundo e habilidades místicas que beneficiam a humanidade. E Hermes, grego, mensageiro e deus do conhecimento, engenhosidade e invenções, arquétipo de mediador e civilizador. Já tem vídeo sobre Djehut e Thoth, sobre Odin e sobre Hermes aqui no canal também. Se a gente for pensar em proteção da humanidade e intermediação, vamos lembrar de Prometeu, grego, que, embora mortal, é um arquétipo do benfeitor da humanidade, que trouxe o fogo e o conhecimento, desafiando também a ordem dos deuses. Ogum, Yorubá, que já tem vídeo aqui no canal também, deus da tecnologia, metalurgia e proteção, trazendo prosperidade e ferramentas à humanidade, assim como Enki. Também patrono dos ferreiros e artesãos. Se pensarmos em criação e fertilidade, temos Dagon, mesopotâmico, deus da fertilidade e das águas associado à prosperidade da terra. E já tem vídeo sobre Dagon aqui na playlist sobre os deuses e deusas. Assim como Niord, que é o próximo que eu vou falar, já tem vídeo aqui também. Nórdico, deus do mar, do vento, da prosperidade, que garante abundância e fertilidade, assim como Enki. Quanto aos símbolos relacionados, seus animais são o peixe e cabra, o Capricórnio, o símbolo de Capricórnio, que é um híbrido de cabra e peixe, que simboliza as forças da terra e da água, fertilidade e abundância, e supervisiona o fluxo da vida nas águas. A tartaruga, que representa estabilidade, persistência e qualidades nutritivas da água doce. Os peixes, em especial as carpas, que nadam através dos riachos de Enki e simbolizam fertilidade, crescimento e prosperidade. A águia, que é mostrada ocasionalmente pousando em seu braço, simbolizando a autoridade sobre natureza e conexão entre céu e terra. O íbex e o carneiro, que são ligados ao cetro de cabeça de carneiro, reforçando fertilidade e força vital. Aí, obviamente, como símbolo, a gente tem o cetro de cabeça de carneiro, que representa a autoridade, fertilidade e proteção da terra. As árvores, que representam aspectos masculinos e femininos da natureza, equilíbrio e nutrição da vida. Seu número sagrado é o 40, que é um ideograma para Enki, ligado aos ciclos sagrados do tempo e da vida. O planeta Mercúrio, que representa inteligência, astúcia e rapidez e reflete a capacidade de atravessar reinos divinos e mortais. Jarros e correntes de água representando os rios Tigre e Eufrates e a abundância vital trazida por Enki. Os Me, que são os atributos civilizatórios, são elementos que governam leis, arte, cultura e tecnologia fornecidos à humanidade. As estrelas de Ea e quadrado de Pégaso, associados às constelações e à orientação celestial do Deus. E, quanto a alguns aspectos representacionais, vamos lembrar de uma figura barbuda, uma coroa com chifre, identificando-o como Deus e líder. Um tocado ou um cocar em forma de cone, um símbolo de autoridade divina. Riachos e águas jorrando de seus ombros, controle sobre os rios e fertilidade. O selo Hada, que representa Enki, entre outros deuses, destacando água, árvores, touca cônica e águia em seu braço. Quanto às suas funções e poderes, sabedoria e magia,
que ele usa a inteligência como arma e desarma ameaças sem violência. Criação e fertilidade, como a supervisão de rios, campos, rebanhos e cidades e manutenção da prosperidade. Purificação e rituais, porque a água utilizada em ritos transporta bênçãos, cura, proteção e equilíbrio. E a ordem é através do caos, a partir do caos. No Enuma Elish, ele coloca Apsu em sono profundo, eliminando o caos e abrindo o caminho para a criação ordenada. Já tem vídeo sobre Apsu aqui também na playlist sobre os deuses e deusas. Quanto às oferendas, rituais aquáticos, o uso de piscinas de água doce simbolizando vida, purificação e conexão com o Abzu e não Apsu, o oceano subterrâneo de água doce. A água era veículo de bênçãos, cura e renovação. Oferta de peixes, lembra que os ossos de carpa indicam que houveram festas culinárias ou oferendas cerimoniais. Encantamentos, utilizar água em rituais de purificação, para invocação de bênçãos de Enki, para proteção, equilíbrio e renovação. E nos sumérios pediam a Enki a reposição dos rios e a fertilidade das colheitas. Então você também pode pedir essas situações a Enki. E você também pode oferecer a ele práticas de magia e adivinhações, como oráculos, por exemplo. Você oferecer um deck de tarô, já que Enki era invocado em práticas de sabedoria, artesanato e previsão, especialmente ligadas à água e à técnica. Suas principais oferendas, água pura e fresca, peixes e alimentos do rio, pães de cevada, incensos aromáticos como cedro e mirra, e objetos artesanais representando o dom da técnica e criação. Quanto aos seus epítetos, Nidimud, que significa modelador, criador, destacando seu papel como deus da criação e dos ofícios. Nagbu, fonte, conecta Enki às águas subterrâneas e aos encantamentos. Niziku ou Ninziku, deus da sabedoria e liderança. Diz, às vezes iguala Enki a Anu, possivelmente pelo valor simbólico do número 60. Enlil Banda ou Enlil Júnior, aproximando-o de Enlil em alguns contextos. Senhor da sabedoria, enfatizando sua inteligência, astúcia e poder mágico. Exorcista dos deuses, reforçando seu papel na purificação e magia. Senhor das águas subterrâneas, demonstrando seu domínio sobre o Abzu e os rios. Rei do Abzu ou Senhor de Eridu, título de autoridade e soberania local. Senhor da terra, lembrando que o nome dele é Enki. Ea, forma acadiana, guardião do Abzu, senhor da sabedoria, protetor da humanidade. A gente vai fazer a oração a Enki, mas é importante reforçar que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, oração a Enki por Selene de Hecate. Ó Enki, senhor do Abzu, guardião das águas doces e da vida, pai da sabedoria e da magia, tu que moldaste o homem do barro sagrado, escuta meu chamado. Tu que salvaste a humanidade do grande dilúvio, proteja-me das águas turbulentas da existência. Guia-me com tua inteligência sagrada e conceda-me a fertilidade da mente e do coração. Que tuas águas puras lavem minhas impurezas. Que tua compaixão me cubra como manto. E que tua voz de sabedoria me instrua nos caminhos da justiça, da cura e da criação. Ó Enki, grande Senhor da terra e dos homens, derrame sobre mim tua bênção cristalina e faça de minha vida um rio fecundo, que reflita a tua eterna sabedoria. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários o que acharam. E, obviamente, deixa seu superchat, seu valeu demais, seu super sticker, Envie um pix de qualquer valor, se torne membro do canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante para eu poder continuar por aqui. Então, até o próximo vídeo. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey, nay, nay. Jana hey, nay, nay. Jana